De tudo um pouco. Um oferecimento CEMIG. Nossa energia, sua força. Minas Gerais. Diálogo, equilíbrio e trabalho. Porque esses assuntos a gente pode comentar, não pode, porque eu vim de uma época, agora eu me senti com 80 anos, né? Eu vim de uma época que a gente abordava assuntos de religião, poderiam comentar, mas eu entendo que parece que as coisas eram de uma maneira mais saudável do que hoje. Então, assim, eu tive ensino religioso, eu tive várias aulas em vários pontos aqui, mas eu vejo que hoje as coisas estão, ou a maneira de abordar não está sendo saudável, ou às vezes está sendo uma forma impositiva de se colocar. Como que vocês veem? De certa forma, muito bom dia. Bom dia. De certa forma, que ocorre? O professor ele não pode passar uma opinião própria, que vai desvirtuar a matéria, vai desvirtuar a função normal daquela ideologia. Eu falei, o achismo. O achismo, exatamente. Então, por exemplo, se ele coloca uma opinião que vai tendenciar uma ideologia de uma criança, ele pode estar se influenciando ela. Então, ele tem sim que falar sobre esses assuntos, mas despido de opiniões pessoais. Tem que ter uma neutralidade aí, porque o que acontece? O professor, se ele soubesse a importância do papel dele na formação do aluno como cidadão, eu acho que assim, ele teria talvez até mais cuidados mesmo ao falar determinadas coisas, né? Como colocar isso? Hoje em dia, se a gente for olhar, os alunos, eles praticamente não precisam mais de professor para poder dar disciplina. Se ele quiser, ele busca na internet, ele busca informações em vários outros lugares. Hoje, eu acredito que o papel do professor, ele é muito mais de desenvolver uma autocrítica nos alunos, fazer com que esses alunos se tornem pensantes, fazer com que eles sejam curiosos para poder aprender, né? Então ele tem uma influência muito grande, ele se posiciona em determinados momentos, não no sentido assim, de ser a verdade absoluta, ele tem que passar conteúdo, mas ele precisa talvez de instigar esses alunos realmente a refletir e a construir o seu próprio conhecimento. Sim. Né? Então eu acho que é importante essa conscientização desse professor. Temas polêmicos hoje, né? Hoje em dia os professores não ficam mais somente com aqueles conteúdos tradicionais, né? Matemática, português, geografia, enfim, aqueles conteúdos. Hoje todos os temas da atualidade são discutidos dentro da escola também. Sim. Né? E isso faz parte da formação do aluno como um cidadão, realmente. Eu fico pensando, né, às vezes, né, o professor, ele, quando você falou, ele não tem noção da importância dele. Normalmente, quando a gente vai atender, eu atendo alguém no gabinete, eu sou terapeuta familiar, a gente está ali, sempre o primeiro referencial que ele teve foi um professor. De líder. Quantas pessoas são traumatizadas por uma palavra mal falada de um professor, que era a referência dele. E aí esse professor, de repente, falou: ou você é feio, ou sai pra lá, ou fez uma expressão. E como que marca um professor? Porque o aluno, ele sempre teve... Eu lembro de professores que eu era apaixonada, que eu achava que aquela era a referência de mulher linda. É aquele professor que, apaixonite da menina, às vezes, sempre tem alguma coisa. Sim. Como isso é forte do professor com o aluno. O professor, ele pode colocar o aluno lá em cima, né? A pessoa, assim, com muita... com consciência mesmo de saber o que ele deseja da vida, ser um inspirador para o aluno, ou ele também pode colocar esse aluno lá embaixo. Sim. Então é isso que eu acredito que às vezes alguns professores não têm a noção da importância desse papel dele na formação desse aluno. Né? E aí eu até pergunto para você, Cristiano, vamos falar, a gente vai falar sobre alguns temas, a gente falou religião, sobre gênero, política. Qual é a diferença do Estado confessional para o Estado laico? Só para a gente conseguir entender e ver isso sendo trazido para o estudo. O Estado confessional, em um primeiro momento, ele é aquele que elege uma religião como oficial. Você pega aí o nosso Estado mesmo, brasileiro, ele advém do Estado português, então até a própria
parte da proclamação da República, nós éramos um Estado confessional pelo fato de adotarmos a Igreja Católica como a oficial do Estado brasileiro. Já o Estado laico é aquele que dá liberdade religiosa e, ao mesmo tempo, não elege uma religião oficial, mas sim podem adotar vários estudos históricos, mas não se privilegiando uma só religião. E a nossa Constituição diz que o nosso Estado é laico. Exatamente. Apesar da gente ter a religião católica como essa confessional, né, o maior número, mas nós estamos num Estado laico. Sim, legalmente sim. O que acontece é um processo, porque não se chega ao Estado laico de uma vez. Então, dentro desse processo, tem questões, por exemplo, tem a cruz dentro do Supremo Tribunal Federal. Mas no preâmbulo da Constituição mesmo fala de Deus. Então você já começa a tendenciar, você tem um resquício do catolicismo dentro do Estado brasileiro. E ao longo do tempo, o Estado ele conseguindo ser mais neutro, ele vai conseguir sim se tornar um Estado laico. Sim. E também, como que funcionam as matérias aí de ensino religioso na rede pública e na rede privada? Na rede privada nunca teve discussão, porque, por exemplo, se você quer levar o seu filho para o Colégio Batista, que é evangélico, você sabe que o seu filho vai ter um tratamento evangélico, vai ter a matéria, mesmo que seja optativa, mas vai ter um conteúdo específico, direcionado. Já a rede pública, pelo fato de ser o Estado ser laico, ela deveria não especificar, estudar assim, a história das religiões, fazer uma união, para as pessoas, para os alunos conseguirem entender exatamente qual é o conteúdo programático, qual é a ideologia, qual é a fé de cada uma das religiões. No entanto, ano passado, muito recente agora, o STF julgou contra a própria Constituição e colocou o ensino público hoje, deixando que os professores possam estar colocando uma religião específica na matéria. Isso foi bem recente, foi ano passado que teve essa última decisão. E aí o professor, ele escolhe a religião específica? Tecnicamente falando, pela forma que o STF, no conteúdo programático da escola, se a escola, por exemplo, resolver... Ela é espírita e ela vai. Se ela é cristão, ele vai colocar... E isso vai de encontro ao Estado laico. Por isso que eu digo que nós estamos num processo que até mesmo dentro dessa ideologia que deveria ter sido para as escolas públicas algo como era para todos, não ter uma eleição, uma predileção e, ao contrário disso, dando essa liberdade, acaba fazendo reafirmar até mesmo o próprio catolicismo, que é a grande parte da população, e por essa razão, tecnicamente falando, é muito mais próximo de ser as escolas públicas terem ensino católico do que terem das demais religiões. E isso vai de encontro à nossa Constituição, ao Estado laico que nós colocamos em 1988. Ô, Roneiro, eu fiquei pensando aqui, eu te pergunto como psicopedagoga, os pais, eles têm uma criança, eles têm uma fé e eles estão ali naquele trabalho na casa. Mas, por exemplo, eles não têm condição de colocar numa escola particular. Porque quando você tem condição de colocar, você vai colocar, por exemplo, eu sou cristão, vou colocar na escola cristã, óbvio. Porque eu não vou querer que ele participe de festas que eu não acredito, eu não vou querer... Mas aí o pai não tem condição. E aí ele vai para a rede pública. E aí tá, às vezes, essa tumulto, essa confusão. Como que é isso para a cabeça da criança? Como que funciona isso? Como ajudar? Porque é um bombardeio de informação e se o professor, ele acredita naquilo, né? E ele, enfim, ele crê naquilo. E é uma fé muito diferente daquilo que é ministrado em casa, onde a família acredita. Como lidar com isso? O que acontece? Por isso que é importante a questão da formação. O que a família passa de valores para essas crianças. Então, essa formação, eu acredito que vai contribuir para o que ele está recebendo na escola. Porque se a gente for olhar, não é só em termos da religião, da formação, né? São todos os valores. Você consegue imaginar quantos valores deturpados que são passados dentro da escola, não só pelos professores, pela coordenação, mas pelos próprios alunos também. Então, porque ele vai levar aquilo que ele aprende em casa, né? Exatamente. E se ele aprende em casa que aquilo é certo, ele vai levar aquilo
achando que é certo. Ele vai... Exatamente. Então, o que a gente precisa de ficar atento? Quais são os valores que a família passa? Né? E isso vai influenciar muito em como ele vai receber outras informações aí, né? Para a formação dele. Eu falo que a educação que vem, né, da família, ela é primordial para poder construir esse ser humano, esse indivíduo, né, esse cidadão. O professor, ele tem um papel... Vai deixar para a escola ensinar, né? Todo mundo você vai arrumar a sua vida. Você vai arrumar um problema lá na frente. Na escola, o Rubem Alves falava que assim, a gente precisa de criar seres pensantes. Ou seja, capazes de construir seu próprio conhecimento, ter a sua autocrítica, fazer até a construção dos seus próprios valores, partindo dos valores que recebeu ali na família. Porque ela é manipulada, né? Você queria comentar, não queria puxar? Não, eu só ia fazer um adendo que é tão importante que a doutora falou, tendo em vista que a própria Constituição, no seu artigo 226, ele coloca a família como a base da sociedade. Sim. Então, vai tudo de encontro ao que a senhora está falando. Exatamente. Não deixa assim. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Queridos amigos e amigas, preciosos irmãos e irmãs, não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece aqui. Rede Super, inspirando você.